Rinite, sinusite, resfriados e gripe são algumas das doenças consideradas comuns com a proximidade do inverno. E para falar com a gente mais um pouco sobre a gripe, sobre esse assunto, a gente recebe hoje nos estúdios da Rádio Diocesana o médico alergista Dr. Bruno Bastos Chaves. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado pela disposição de estar vindo aqui. Por que nesse período de baixas temperaturas as pessoas acabam então ficando mais predispostas a gripes e resfriados? É um prazer falar com vocês aqui. Então, o ar frio, né, ele provoca uma paralisia nos cílios da mucosa respiratória. Esses cílios aí, eles fazem a limpeza, a varredura, né, tiram as impurezas, os vírus e as bactérias, né? Então, nessa situação de ar frio, eles ficam se movimentando muito lentamente. Então, todo o contato com vírus e bactéria, ela acaba penetrando no nosso organismo, né? Além das aglomerações, espaços fechados, onde tem pouca circulação de ar também. Em relação, doutor, à questão da gripe, né? A gente sabe que são vários tipos de gripes, mas o H1N1 é o que deixa a população ainda mais apreensiva, né? Por ser considerado aí um vírus mais forte, muitas vezes é chamado aí de super gripe, né? Mas qual que é a diferença, então, do H1N1 para os demais vírus da gripe? Então, o vírus H1N1, ele vem de uma mutação do vírus dos porcos e aves, tanto que inicialmente se chamava gripe suína, né? Uhum. Então essa gripe suína se misturou ali com a gripe aviária que veio anteriormente, e por ser um vírus menos comum, o nosso organismo ainda tem menos imunidade contra ele, né? Tem mais dificuldade de responder ainda contra ele. Entendi. Esse ano uma jovem de 24 anos, é moradora lá de Vila Velha, ela morreu com suspeita da doença, com suspeita de gripe, né? E a Secretaria de Estado da Saúde no Espírito Santo já registrou 18 casos de gripe aqui no estado. Em que situações que a gripe, ela pode ser mais agravada e pode chegar nessa consequência aí até de morte, assim? Sim, pode acontecer o óbito, né? E até a síndrome da angústia respiratória grave, né? Que pode também levar ao óbito. O grupo de risco, os grupos de risco são as pessoas, os idosos acima de 60 anos, né? Gestantes, diabéticos, problemas de coração, pessoas com câncer, AIDS, insuficiência renal crônica, obesos e também quem tem uma doença pulmonar crônica, né? As crianças abaixo de 5 anos, a gente também não pode esquecer dos indígenas e da população carcerária. Por quê? Todos esses têm uma imunidade um pouco comprometida. E aí vai ter mais dificuldade de responder contra a infecção. Uhum. E por que esse vírus, ele traz aí mais dificuldade, traz mais complicações do que os vírus mais comuns aí da gripe que a gente já estava acostumado e que nos últimos anos surgiu aí essa super gripe? Por que ele traz mais complicações, inclusive leva à morte? É aquilo que a gente fala, ele tem uma virulência maior, né? Ele é um vírus mais potente, justamente porque ele vem de uma mutação mais nova, né, dessa questão de se ter misturado, a genética dele se misturou com a genética do vírus do porco e das aves. Então o nosso organismo tem uma dificuldade ainda de conseguir reagir, né, de lutar ainda contra ele. É por isso que ele é mais forte. E por que as primeiras 48 horas são consideradas então aí decisivas para quem contrai esse tipo de vírus? Então, qualquer doença, ela evolui melhor logo que a gente inicia o tratamento, né? Esses vírus, eles se multiplicam muito rápido. E nessas primeiras 48 horas, quando a gente consegue fazer a intervenção, consegue instituir o tratamento, a gente consegue impedir essa evolução, né? Menos vírus circulando, mais fácil para o nosso organismo defender. Né? Por isso que é importante a gente tratar logo no começo. E aí, quais esses sintomas, então, né? Que a gente precisa ficar atento, os pais, a população em geral, para poder identificar, nesse período, procurar uma ajuda médica? Então, a gripe A, né? Ou a gripe H1N1, ela tem sintomas parecidos com a gripe comum. A diferença é mais na intensidade. Eu vou falar alguns exemplos. Febre acima de 39, né? O que a gripe comum geralmente não chega nessa temperatura. Dor de cabeça muito forte, muito intensa. Ela tem pouca secreção, né? Que é uma diferença em relação à gripe comum. Dor muscular muito forte. Ardor nos olhos, cansaço extremo. Interessante que a gripe comum ela vem se instalando. Você começa a sentir uma coriza, um mal-estar, uma febrinha, ela vai evoluindo. E a gripe H1N1 ela vem de uma maneira abrupta. Você tá tudo bem, brincou, jogou bola, fez as suas atividades normais e acorda, parece totalmente destruído. Parece que um trator passou em cima. E aí, já nesses primeiros sintomas, já identificando isso, o ideal é correr pro médico, então, não é ficar esperando aquela questão se a febre vai baixar, se vai... Nesse caso, não.
a gripe A é uma gripe muito mais forte, né? Muito mais séria do que a gripe comum. Lembrando que a gente tem aí outras gripes mais sérias do que a gripe comum e que não são a gripe A, né? Que é a H2N2, Sim. H3N2, que também exigem um cuidado especial, né, doutor? Também existe. Uhum. A gente está no período de campanha de vacina contra a gripe, né? A expectativa do estado é vacinar mais de 900 mil pessoas do público-alvo. E quanto tempo, doutor, depois que a pessoa recebe a vacina, que ela começa a trabalhar aí imunizando a pessoa? Então, por volta de 2 a 3 semanas. Depois de 2 a 3 semanas, a gente já vai criando anticorpos que vão defender a gente contra o vírus da gripe. E essa proteção, ela dura no máximo 1 ano, né? Então a gente tem que realmente fazer a vacinação, né, de uma forma anual. Entre os mitos aí que envolvem a vacinação, existe a questão de que quando você toma a vacina, você sente os efeitos colaterais, inclusive fortes. Isso é verdade ou isso é apenas um mito? É um mito. Por quê? O vírus, ele está inativado, né? Ele está morto ali. Né? Então ele não é nem capaz realmente de causar nenhum sintoma, né? Os sintomas que podem ocorrer, nem sempre ocorrem, são inchaço no local e uma dor, né? Por causa da própria injeção. São coisas leves que podem acontecer, mas não necessariamente sempre ocorrem. Tá. A gripe, ela pega, a gente conhece ela como gripe suína, né? Como Sim, o senhor já falou. inicialmente, Então a sim. gente pode contrair ela com carne de porco? Existe esse mito aí, ele é real ou não? É só mito mesmo? Esse é um mito também, né? O contágio, ele é feito pelo ar, né? Através das gotículas de saliva. Então não tem nada a ver com a alimentação, pode comer tranquilo. O senhor falou sobre o grupo de risco, né? As pessoas que estão nesse grupo de risco e que estão gripadas, elas podem tomar a vacina mesmo que elas estejam com febre? Com febre não. Se elas estiverem com gripe, mas sem febre, um estado geral, né, equilibrado, pode usar sim. Com febre a gente recomenda esperar passar, né, os sintomas para estar podendo estar fazendo a vacinação. E aí, muita gente tem aquela receitinha caseira, que aprendeu com um amigo, com um vizinho, com um parente mais antigo, mas esses medicamentos caseiros, eles realmente funcionam no caso da gripe? É mito? É verdade? Isso aí é mais um mito também, né? Porque a gripe, ela é uma doença grave, né? A gripe, a gente tem que saber também diferenciar o resfriado da gripe, né? O resfriado é aquela coisa bem leve, febre baixa, uma indisposição leve, às vezes alguma tosse, uma dorzinha de garganta. A gripe é uma doença séria. Mesmo a gripe comum, ela pode levar a óbito também, né? A gripe A, muito mais. Então, procure seu médico. E aí o senhor falou também da questão aí que nesse período, por conta da questão dos ambientes fechados, né? Até mesmo por conta do clima que tá mais frio, a gente fecha para não sentir tanto frio, né? A prevenção, além de evitar esses ambientes fechados, doutor, como que a gente pode se prevenir? Porque às vezes a gente tá, né? Ela vem, né? O vírus vem através do ar, então como que a gente pode tentar se prevenir um pouquinho? Sim, então como você já mesmo disse, né? A questão do ambiente fechado, a gente tem que tentar, né, ter uma certa circulação de ar também, porque se está fechado o vírus ele fica concentrado no ar, a gente acaba se contaminando mais facilmente. Ao tossir, né, a gente deve usar um lenço de papel descartável. Isso é uma coisa simples, mas é muito eficaz, porque com as mãos a gente contamina outros objetos, né? Outras pessoas vão lá e encostam nesses objetos contaminados, porque o vírus ele ainda fica um tempo vivo ainda no ambiente, né? E essa contaminação ela vai se disseminando aí, né? Uma coisa interessante, lavar as mãos, né? O uso do álcool gel também pode ser feito. Evitar de compartilhar objetos de pessoas que estão doentes, como copos, talheres. Em caso de falta de ar, procurar a emergência imediatamente. Certinho, doutor, muito obrigada pela Obrigado disponibilidade de estar vindo aqui. Você ouviu a entrevista ao vivo com o médico alergista Dr. Bruno Bastos Chaves aqui no Diocesana Notícias, primeira edição.